Olá, bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 2 para tentar entender onde é que começa a jornada do coração humano. É um dos capítulos mais íntimos, mais fundamentais de todos. Então vamos lá. Então, o capítulo 2 começa exatamente onde o capítulo 1 terminou. A gente acabou de ver aquela narrativa grandiosa, certo? Céus, terra, tudo pronto. O próprio texto diz que todo o seu exército estava finalizado. Uma verdadeira obra-prima cósmica, tudo perfeito, completo. Só que é bem aqui que a coisa muda de figura. É como se a câmera que estava mostrando o universo inteiro, de repente, desse um super zoom. Um close-up bem pessoal, bem intenso. Porque é agora que a história da humanidade, a nossa história, está prestes a começar de verdade. Então, vamos nessa. Olha só o nosso roteiro para hoje. Primeiro, a gente vai ver essa mudança do cosmos para o coração. Depois, vamos falar sobre um jardim e um propósito. Em seguida, entender a ideia de liberdade e um limite. Aí a gente chega no fim da solidão. E, para fechar, vamos descobrir qual era o plano original para a gente. Então, vamos começar. A primeira coisa que salta aos olhos é a forma como Deus é apresentado aqui. A narrativa, de repente, fica muito mais íntima, muito mais relacional. E a primeira pista disso está no nome. Pensa bem, lá em Gênesis 1, o termo usado é Deus, Elohim, o Criador grandioso, majestoso. Mas aqui, no capítulo 2, o texto muda para Senhor Deus, ou YHWH Elohim. Essa junção do poder de Criador com o nome pessoal, o nome do pacto de Deus, isso é um sinal claro. A história, a partir de agora, é sobre relacionamento. E logo em seguida, a formação do ser humano. E aqui tem uma dualidade que é incrível. Por um lado, a gente veio do pó da terra. Isso fala da nossa humildade, da nossa fragilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe o sopro de vida que vem direto de Deus. E isso nos dá uma dignidade, uma dimensão espiritual que é única. A gente é matéria e espírito, os dois juntos. Ok, ser humano criado. Mas Deus não deixa a sua criação num vácuo, né? Pelo contrário, Ele prepara um lugar perfeito, um ambiente que tem de tudo. Beleza, provisão e, o que é fundamental, um propósito. Bem no centro desse jardim, a gente encontra duas árvores que são puro símbolo. A árvore da vida, que basicamente representa a comunhão sem fim com Deus, a vida eterna, e a outra, a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha que interessante, essa árvore não era do mal, ela representava a liberdade de escolha e, claro, a responsabilidade moral que vem junto com essa liberdade. E qual era a tarefa nesse lugar? Trabalhar. Mas calma aí, o trabalho aqui não tem nada a ver com fardo ou maldição. Pelo contrário, era uma bênção. As palavras são cultivar e guardar. Era uma vocação nobre, sabe? Uma parceria com o próprio Criador para fazer o mundo florescer e para proteger tudo aquilo. Isso nos leva a um ponto central aqui. O que é liberdade de verdade? O que o texto mostra é que a liberdade genuína não é sair fazendo o que der na telha sem regra nenhuma. Na verdade, é ter uma escolha que importa, dentro de um limite bem claro. Pensa só, no meio daquela abundância toda, daquela liberdade de aproveitar tudo no Éden, existia uma única proibição. Uma. E essa regra ia definir tudo na relação de confiança e obediência entre a humanidade e Deus. E a ordem era muito clara, super direta, e a consequência bem grave. Não era uma regra aleatória, só por ser. Era um limite que, na verdade, protegia. Porque a liberdade de aproveitar o jardim inteiro só fazia sentido de verdade porque existia também a liberdade de escolher obedecer aquele único mandamento. É aqui que a história dá uma virada. E que virada! Pela primeiríssima vez em toda a história da criação, depois de tantos "e viu Deus que era bom", algo é declarado como não bom. Vamos parar para pensar no peso disso. No meio de um mundo perfeito, o próprio Deus aponta um problema: a solidão. Isso diz algo muito, muito profundo sobre nós. Revela que a gente foi feito para se relacionar, para se conectar. E a solução de Deus não é instantânea, ela acontece em etapas. Primeiro, Ele traz todos os animais, e o homem usa sua inteligência para dar nome a cada um. Mas esse processo todo serve para mostrar uma coisa. Por mais que os animais sejam ótimas companhias, nenhum deles era um parceiro idôneo. Ninguém que estivesse no mesmo nível. A solução tinha que ser outra, mais profunda. E o jeito que a criação acontece é genial.
A mulher não é feita do pó, como o homem. Ela é feita a partir do próprio homem. O simbolismo aqui é muito forte. Formada da costela, do lado, ou seja, não da cabeça para mandar nele, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para ser uma parceira de igual para igual. E a reação do homem é o primeiro poema da Bíblia. É pura alegria, puro reconhecimento. Essa sim, ele finalmente encontrou alguém que era como ele, um complemento perfeito. Acabou a solidão. Com isso, a gente chega no finalzinho do capítulo, que é um resumo do estado ideal das coisas, de como tudo era antes da queda, um estado de unidade perfeita e total inocência. É aqui que o texto lança a base do casamento. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E isso é muito mais do que só uma união física, né? É uma unidade total, exclusiva, de vida, de propósito e de espírito. E aí vem aquela frase final tão poderosa: estavam nus e não se envergonhavam. Isso é a imagem da inocência perfeita. A nudez aqui não é sobre o corpo, é sobre a alma. É transparência total. É poder ser vulnerável sem sentir medo. É ter confiança absoluta um no outro e em Deus, sem culpa, sem vergonha, sem ter nada para esconder. Tá. E o que a gente tira disso tudo hoje para nossa vida? Bom, esse capítulo é um convite. Um convite para respeitar os limites que nos dão liberdade de verdade. Para valorizar o descanso como parte do plano. Para encontrar propósito no trabalho, vendo-o como bênção. E, claro, para buscar relacionamentos saudáveis de parceria. E, acima de tudo, para lembrar que é a presença de Deus que preenche tudo. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Nesse nosso mundo tão complicado, tantas vezes quebrado, como é que a gente pode, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, cultivar um pedacinho desse jardim? Como podemos cuidar da nossa própria porção do Éden hoje? Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise de Gênesis capítulo 2. Mas a história, como a gente bem sabe, não termina por aqui. Fica o convite. Na próxima semana, ter mais um capítulo para a gente desvendar. Vamos entrar em Gênesis 3 e na reviravolta, que mudou absolutamente tudo. Até lá!